Viajar para um lugar desconhecido, conhecer novas culturas, pessoas e ainda aprender um novo idioma. Estes são alguns dos motivos que levam jovens a se aventurar em busca de novas experiências. Mas o que isso contribui para o futuro profissional desses estudantes? Intercâmbio é o tema de hoje. Fique agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. O convidado de hoje é Rafael Oliveira, formado em hotelaria e sócio-diretor da Hello Study. Rafael, obrigado pela presença conosco aqui hoje. Eu agradeço, Gilmar. É um prazer. E vai ser um papo bem legal, porque você sabe que os estudantes em geral, não só da São Judas, se preocupam demais com esse negócio de intercâmbio, né? Sim. Porque fazem uma universidade legal, fazem um curso bom, gostam e tal, mas já sabem, né, por contato com o mercado, que não basta ficar aí, né? Que tem que ir para o intercâmbio. Exatamente. Pensando nessa questão de mercado, como o mercado exige isso do estudante, qual que é o valor do intercâmbio no sentido amplo? Assim? Por que é importante fazer intercâmbio? Olha, o primeiro objetivo do estudante, quando ele pensa na realização de intercâmbio, é sempre uma segunda língua ou então um curso profissionalizante. Mas o valor desse projeto, ele realmente vai muito além de um novo aprendizado, né? Ele vem numa questão cultural, Cultural em que sentido? Tipo, porque brasileiro precisa fazer isso? Brasileiro Brasileiro não está acostumado, né, com essa ideia de... Não só por ser brasileiro, é uma questão mesmo Geral. de você sair da sua família, não se tornar uma pessoa independente. Esse é um grande ganho que as pessoas têm realizando o intercâmbio, né? Mas você não acha que no fato do Brasil, por exemplo, na Europa, né, o fato de eles estarem tão próximos uns dos outros é muito mais fácil fazer um intercâmbio, né? Porque Sim, o Brasil é um país continental, né? E já tem uma cultura mais independente, né? Exatamente, sair da casa dos pais mais cedo. Exatamente. Tal. Exato, então, assim, o maior ganho realmente de um intercâmbio é ter essa experiência. essa experiência. Tem uma idade certa para se fazer intercâmbio? Um pouco relativa à pergunta, porque depende da necessidade de cada um, né? Existem vários tipos de intercâmbio, né? Se a gente for pensar num intercâmbio de high school, que é um colegial, vai ser obviamente fechado numa idade entre 16 e 18 anos, mas para cursos de línguas, por exemplo, a idade certa, essa é a minha opinião, até por vivência e por experiência, o ideal seria na faixa etária de 25, 26 anos. Para idioma, né? Ou até mesmo se for uma necessidade de fazer um master, uma pós-graduação, acaba sendo nessa faixa etária, né? Quando se fala em intercâmbio, eu já tive a experiência de falar de intercâmbio para as pessoas e falar assim, mas e quem é que vem no lugar da pessoa? Porque parece que, não sei se era muito antigamente, mas intercâmbio significava a pessoa sai daqui, o estudante sai daqui, ficava na casa de alguém, em qualquer lugar, no mundo e tal, e depois vinha alguém, não necessariamente no mesmo tempo, né, no mesmo período, mas ficava alguém depois na casa dessa pessoa. Isso ainda existe? Não é um formato mais de intercâmbio, né? Na verdade, isso foi uma mudança nos anos 80, na verdade, né? Então... Isso acabou nos anos... Não, isso acabou nos anos 80, não, né? Não, essa transição de um novo formato de intercâmbio... Começou nos anos 80. Nos anos 80, porque esse formato de você vai para a casa de família e depois você recebe um estudante novamente na sua casa, era um formato que era executado pelo Rotary, né? Então, poucas pessoas... é daí que vem o negócio? Daí que vem esse do Rotary. Exatamente. Ó, tinha esquecido Rotary disso. Club. Tá. Então, poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de intercâmbio, né? Até era mais para famílias com poder aquisitivo alto, né? Claro. Então, acho que podemos considerar que a globalização ajudou muito por essa transição, até o acesso a informações, a curiosidade das pessoas de saber como é determinado destino. Então, hoje não é tão comum, até pela idade, né? O Rotary ele limitava uma idade, né? Se você Tinha que ser podia, bem jovem. era né? jovem mesmo, né? Então mais de 20 anos não poderia fazer esse tipo de intercâmbio. E com a globalização, hoje existe um novo formato de intercâmbio, né? Você falou da globalização, estou te cortando, mas é de propósito, porque estava pensando aqui que a globalização também reduziu o custo, né, da estadia fora, né? Sem dúvida. Então o alojamento ficou bem mais barato, né? Sim, Quer dizer, se hospedar fora... Porque vamos pensar, isso nos anos 80 e 90 era muito mais caro, né? Sim. Hoje as possibilidades são enormes, né? Muita gente no mundo, em geral, abre a casa para alugar um pedaço da casa, né? Um quarto, um banheiro e tal, né? Não só esse formato de ficar numa casa de família. Hoje a gente geral, tem as universidades, as escolas, elas têm os alojamentos, né? E isso todo mundo tem acesso, né? Antes não tinha essa informação, não chegava, né? Então era bem limitado, né? Tá, agora vamos nos colocar na posição de alguém que está nos assistindo, um aluno, um estudante, uma aluna nossa aqui, que queira fazer um intercâmbio.
A grande maioria pensa em inglês, né? Pensa em fazer. Sim, Não ainda é sei uma se o necessidade. mercado, mas a grande maioria pensa no inglês. E qual seria o primeiro passo para essa pessoa buscar esse intercâmbio? A tomada de decisão, né? Na verdade, Ela tomou a ela, decisão, ela quer fazer. O que ela tem que fazer agora? o ponto principal é definir o destino, né? Acho que a gente tem que começar por essa, porque isso vai influenciar em muitos fatores, né? É a questão de clima. Então, pode pensar primeiro, eu gosto de local frio, já pode escolher alguns países se for num determinado Dependendo da período do época do ano, ano, né? né? Então, acho não, tenho E certeza é que o importante a gente primeiro... falar, né, Rafael? Eu estou te contando direto, mas é importante a gente falar que esse negócio de clima, fala assim, Europa é frio. Depende da época do ano, sim, porque no o verão exato. é um Sem calor dúvida nenhuma. danado, né? Quer dizer, Então, o fator decisivo é o destino e o tempo de duração, tá, né? Esse eu acho que tem que colocar sempre no tá. primeiro ponto do planejamento, né? Legal. Eu estava pensando aqui agora que essa questão de quando a pessoa vai, de quando se quer ir, também tem que levar em consideração o custo, né? Porque se vai ser mais confortável ficar lá no verão, vai ser muito mais caro também, né? Porque o Sim, preço muda muito, né? De hospedagem, em exatamente, existem geral, né? valores de alta temporada, né? Assim, Então, tanto os valores de cursos, eles dificilmente eu eles sei, mas têm a variação, mas passagem, passagem né? aérea, É acomodação, né? tudo muito Tudo mais isso caro, varia dependendo né? se é um local que no verão ele é mais atraente, vai ficar mais caro, exatamente. Então, Talvez valha a pena passar um pouco de frio, né? exato, Para reduzir o custo até aí, né? passagem aérea é o ponto principal, assim, É. chega a dar uma diferença muito grande, né, dependendo do período, né. E como é que a pessoa deve se preparar antes da viagem? O que ela deve fazer? Olha, procurar uma agência especializada, de preferência, né, porque ali ele vai encontrar todas as informações que eles precisam, né, com alguém que já viveu, que entende dos processos, e buscar informações, não só na internet, mas também de amigos, né, assim, alguém que já teve essa experiência, para conversar com pessoas que ele tem confiança, né, porque, obviamente, se você lê uma coisa na internet, pode ser que seja diferente da vivência que você vai obter chegando lá, né. Então, o primeiro passo é o que ela deve ser feito, né? O primeiro passo é definir o local, o tempo de duração e buscar informações, né? A agência de intercâmbio, como a Hello Study, está sempre preparada para auxiliá-lo com informações, com dicas, sugestões. E isso é um grande diferencial Você não vai me falar que eu ia perguntar para você, mas sozinho é mais difícil. Claro que é muito mais difícil, né? Sim. Mas dá para fazer também, né? Dá para Buscar tudo fazer, sozinho. mas Não vale ele a só pena. vai ter mais trabalho em relação a valores. Ele até utilizando uma agência, eu posso garantir que Ele vai conseguir um preço melhor. ele gasta né? menos, não só pelo valor, né, que é cobrado, mas sim pelos trâmites, né? Fazer o envio desse pagamento para o exterior. Se for fazer por conta própria, pessoa física, ele vai gastar mais do que uma empresa que faz normalmente em acordos melhores com bancos, né? Eu te perguntar aqui sobre a questão de como que o intercâmbio agrega valor para o currículo. Você já fez intercâmbio, você? Sim, eu morei na Austrália. Mas como intercâmbio, para estudar, para aprender idioma e tal, né? Exatamente. Então, pegando a sua experiência pessoal, né? Como é que isso mudou o seu currículo? Como é que isso mudou a sua relação com o mercado de trabalho? É a segurança como pessoa que você obtenha, é o crescimento pessoal. Isso é bom, hein? Esse é o principal ponto, né? As pessoas sempre colocam que o intercâmbio é para aprender um novo idioma, ou é para aprender um curso, para obter uma experiência de um curso específico. Não, o grande ganho que se tem de um intercâmbio é o crescimento pessoal, né? Lá a gente não tem a família para ajudar, para passar a mão, não tem ninguém ao seu lado, você tem amigos, mas você acabou de conhecer, então você aprende a lidar com tomadas de decisões, né? Às vezes dependendo do fuso horário que você tem com seu país de origem, com a sua família, com a sua base familiar, né, que ajudam sempre na tomada de decisão, você não consegue falar naquele momento e você tem que tomar uma decisão ali naquele dia, naquele horário, e você faz. Então aí começa, né? E obviamente aqueles processos do dia a dia. Lavar roupa, administrar cozinhar, tempo, dinheiro. passar roupa, cuidar do seu próprio dinheiro. Isso é o grande ganho, sem dúvida nenhuma, disparado de um intercâmbio. Eu gostei. Quer dizer, a autoconfiança, ela melhora muito, Sim, né? como você volta uma nova pessoa. Isso Só isso é já vale a garantido, pena, né? vale muito a pena. Rafael, e quais são os tipos mais comuns de intercâmbio? Olha, voltando à questão da faixa etária, né? Então, para quem é menor de idade, tem a high school, que é o colegial, a pessoa pode fazer o colegial. Faz o fundamental aqui, faz o colegial, pode fazer só um ano do colegial também fora, né? Volta e termina aqui, né? Então, tem o high school. Tem o mais comum para brasileiros, que é o curso de inglês, né? Que também sofre variáveis, que é a questão de ter um curso é o General English, né? O inglês comum, né? Então, você vai do nível
iniciante, né, até o avançado, e tem os cursos preparatórios, né, que são certificados de proficiência na língua, que é o Cambridge, o TOEFL, o IELTS. Então, tem a variável na questão de cursos de inglês e o intercâmbio para cursos técnicos e universitários, né? Até mesmo intercâmbio de voluntariado, né? Então, hoje a gente tem a África do Sul, por exemplo, eles têm ótimos programas que você faz intercâmbio como voluntário, né? Então, você trabalha para fazer ajuda de organizações, né, humanitárias, né? E quais são os destinos mais comuns para intercâmbio? Você falou que você fez na Austrália, a Austrália deve ser um dos campeões, é o terceiro do... Terceiro? Para brasileiros é o terceiro, né? Então, a gente tem o ranking que hoje Canadá é o primeiro destino, mais procurado, o segundo é Estados Unidos, terceiro Austrália, em quarto vem Irlanda ou Inglaterra. Estados Unidos no geral, assim, qualquer lugar, ou as pessoas vão para... A Califórnia é um dos destinos mais procurados para brasileiros, né? Até pelo clima, né? Por ser um pouco similar ao Brasil, né? Califórnia é o mais procurado, mas também é aberto, tem muitas opções, exatamente. Legal. Joia. No próximo bloco tem uma reportagem sobre 2 intercambistas que contam as experiências que tiveram no exterior. A gente volta já. Estamos de volta e o tema de hoje é intercâmbio. Nosso convidado é Rafael Oliveira, formado em hotelaria e sócio-diretor da Hello Study. Rafael, essa questão hoje, né, da crise tão falada, as pessoas devem pensar assim, não está na hora de fazer intercâmbio, né? O que você acha? A crise está pegando feio também no intercâmbio ou não? Não nessa área. Na verdade, a procura aumentou, né? Até porque... Opa, a procura aumentou? Eles sabem que Que legal. Todo mundo sabe que isso é um diferencial para o mercado de trabalho, você ter uma vivência internacional, né? Não só pela qualificação de uma língua ou de uma especialização em um curso específico, mas por ser um diferencial no mercado de trabalho, né? E assim, hoje no Brasil muitas empresas não estão contratando, tá havendo muitas demissões, então muita gente está aproveitando a rescisão de trabalho e usa esses valores como investimento para um intercâmbio, né? Quer dizer, então, já sabe que vai participar de um plano de demissão voluntária, né, por exemplo, né? Exatamente. E aí já faz uma conta de separar uma parte do dinheiro para o intercâmbio. Então, o volume aumentou bastante. Claro que a gente teve uma alta do dólar que foi considerável, mas teve uma adaptação de mercado com passagens aéreas promocionais, né? Algumas escolas mesmo... Eles reduziram o preço. Reduziram o preço, fizeram umas promoções, por conhecer mesmo, por saber ter ciência do problema que o Brasil está passando. E o dólar também deu uma caída boa, agora, né? já reduziu bastante, já ajudou, né? Então, continua sendo uma... Como é que você consegue falar para uma pessoa que vai te procurar para fazer intercâmbio, você percebe nela que o que ela está querendo é uma coisa de muito curto prazo? Como é que você consegue ajudá-la a entender que o intercâmbio não é de curto prazo, né? Não pode ser só um momento, tal, né? Tem que ser uma coisa que vai agregar para a sua vida, que marca para sempre, né? Sim, o intercâmbio ele gruda na gente e não sai nunca mais, é uma cicatriz, né, para toda a vida, né? Como diferenciar, como separar na hora da decisão para o estudante, você que já fez isso, uma questão de curto prazo e de longo prazo? Olha, o curto prazo a pessoa tem que estar mais preparada, né, para poder tirar proveito de toda a situação, porque existe um período de adaptação, né? Então você chega num país desconhecido, de uma língua que fala uma língua que você desconhece ou que não tem tanta experiência, tanto acesso, e a questão da distância da família, né? Então tem uma adaptação de início que a pessoa tem que estar muito bem preparada para esse momento, né? Seja mesmo fazer aulas particulares ou já ingressar em cursos de inglês para tirar um proveito disso, né? Então, pessoas que vão fazer um curso de curta duração, normalmente é para curso de idiomas, né? Isso não quer dizer que não funcione, exatamente. Ela dá para tirar proveito de curso de um mês, mas ele não é tão eficiente como um curso de 3 a 6 meses, né? Que você tem uma vivência diária, você consegue realmente ter uma evolução muito grande na língua. O curso de um mês ele é mais para tirar, a gente chama de tirar aquela trava de que você tem, aquele medo de falar uma nova língua, né? Então, você já fez alguns cursos, esse um mês, para você entrar em contato com esse novo mundo, ele é importante. Nossa produção conversou com a Giovana e o Victor, estudantes aqui da Universidade de São Judas, que contam sobre as experiências que tiveram fora do país.
Fazer o intercâmbio é buscar o conhecimento fora de seu país de origem. Os estudantes Victor e Giovana falam sobre sua viagem e as experiências que tiveram fora do Brasil. Eu fiz intercâmbio para curso de idiomas, eu passei um mês em Boston, nos Estados Unidos, e a gente tinha um cronograma de segunda a sexta, a gente estudava, e de sábado e domingo era livre para passeios. Eu fiz um intercâmbio de 30 dias, eu fiquei nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Fiquei nesse período morando na casa de uma moça, ela não tinha filhos, ela morava sozinha, e outro estudante também morava comigo nesse período lá, né? Eu estudava no período da tarde e tinha a manhã disponível para até fazer um turismo, conhecer os lugares, ter alguma atividade. Ficar longe da família, conviver com culturas e idiomas diferentes, são dificuldades que o Victor e a Giovana enfrentaram. Eu senti bastante falta da minha família e num dos primeiros dias eu já fiquei perdida no ônibus e eu meio que liguei chorando para minha mãe, tipo, mãe, eu quero voltar, mas eu não queria voltar, eu queria só que minha família estivesse comigo. Mas a experiência também que eu tive foi que eu fiquei bem independente. Então, eu senti saudade, mas foi uma coisa legal e que serviu para o meu crescimento. O medo de errar me travou no começo, mas com o tempo as coisas foram se tornando mais normais e fui falando, tudo foi se tornando comum, né? Um pouco, como eu fui um pouco no inverno, eu senti um pouco de frio do que é o nosso país. Apesar das dificuldades, fazer o intercâmbio hoje é uma alternativa importante para quem quer se aperfeiçoar em um idioma e crescer profissionalmente. Eu fui numa entrevista numa escola de inglês e eu ia ser professora lá, mas não deu com o horário da faculdade, mas quando eu mostrei meu diploma, eu disse, puxa, que legal, você já fez intercâmbio, você ficou tantos meses, sabe, você tem uma vivência legal lá. E todo mundo acha bem legal esse negócio, porque hoje em dia, ou se você não falar uma segunda ou uma terceira língua, é difícil alguém te aceitar em algum emprego, né? As empresas gostam porque você foi atrás de algo novo, não ficou acomodado, né? O que eu levo de experiência foi que eu fiquei bastante independente, porque minha mãe me prendia numa caixinha antes. E depois eu comecei a conhecer o mundo inteiro e agora eu posso sair. Eu aprendi diferentes culturas, eu tenho amigos do mundo inteiro, da Colômbia, da Tailândia, e a gente mantém contato até hoje. Eu converso com um amigo que eu fiz lá, de outro país, ele é da Suíça. A experiência de vida que eu tive, conhecer um lugar diferente, uma cultura diferente, pessoas bem diferentes que pensam diferente da gente, é fundamental. E eu me senti muito mais evoluído pessoalmente. A gente viu ali que dá vontade de ir, né? Você fica vendo essas experiências, né? Você que já fez, né? Sim. Eu também já fiz, mas eu não fiz para o mundo do inglês, eu fui para o alemão. Mas, assim, toda hora que eu vejo isso, me volta na cabeça, né? A decisão, como é que é, a negociação, essa vontade de querer voltar, né? Porque as coisas ficam difíceis, né? As pessoas não têm paciência, né? Ainda mais quando não se domina muito bem o idioma, que é justamente a próxima pergunta para você, né? Uhum. É possível fazer intercâmbio num país onde não se domina o idioma? Sim, sim. Sair zerado daqui? Sim. É? Claro que a sua evolução vai ser muito mais demorada, né? Porque a adaptação ela se torna cada vez mais difícil, né? Quanto menor o seu nível de inglês, a adaptação ela acaba sendo mais longa. Tá. Porém, o país tem estrutura para isso. Se você vai ficar numa casa de família, ela já tem o costume de receber pessoas que não dominam o idioma. Tá. Obviamente, as escolas elas também estão preparadas para isso, pela didática que eles oferecem, né? Então, não tem limite de nível para Mas, Rafael, mas mesmo sem dominar, por exemplo, eu fui para esse mundo alemão, né? Fui para fazer intercâmbio na Áustria, mas já dominava o inglês. Então, o inglês era a minha muleta, né? Sim. Agora, o pessoal vai para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, não domina inglês. E aí? É mímica, né? Ah, é? E, obviamente, a gente sempre tem que orientar os estudantes, as pessoas têm que ter essa consciência de evitar o contato com brasileiros, né? Para você ter uma evolução Isso é terrível, mais rápida, né? Mas as pessoas nesse momento recorrem a brasileiros e sempre vai ter brasileiro nesses principais destinos para encontrar. Então, a pessoa não vai ficar isolada durante 2 ou 3 meses, né? Ela vai ter um contato com brasileiros que são pessoas que vão ajudá-la também ao mesmo tempo, né?
Mas É só não se desesperar, né? Não, exatamente. Vai aprender. Tá lá porque para isso. faz Exatamente. parte, né? E esse negócio de brasileiro é um complicador, viu? Porque eu já vi gente fazer intercâmbio fora e ficar um tempão e aí mora na casa... Gente que vai namorar e conhece um brasileiro, uma brasileira, e aí adeus intercâmbio, né? Porque Tem que tomar muito cuidado. eu já vi gente sair daqui com sotaque de São Paulo, volta para o Rio Grande do Sul. E o inglês mesmo nada, né? Tem que tomar cuidado, porque é confortável, né? Você está num país de primeiro mundo, tudo funciona muito bem, você está na sua zona de conforto em relação à língua, mas o tempo passa e a gente tem que voltar para a realidade, né? Então, tem que tirar proveito dessa situação e usar as outras culturas para fugir dos brasileiros. É comum as pessoas saírem daqui para fazer intercâmbio de trabalho? O estudante sai daqui, quer dizer, ele está estudando aqui, e aí vai fazer um intercâmbio de trabalho, vai trabalhar um tempo numa empresa. Eu vi isso com alunos meus de economia que foram para a Irlanda. Não sei se você já pegou casos assim. Não podemos nem chamar de intercâmbio, claro que é um intercâmbio entre empresas, né? Se a pessoa já está numa área específica, né? No caso do famoso intercâmbio, existem opções que você pode conciliar o estudo com o trabalho, né? São programas bem interessantes. Por exemplo, hoje a Austrália, se você compra um curso acima de 12 semanas, você tem a permissão de trabalho de 40 horas quinzenais. Então, durante o seu curso de 4 meses, você pode, desde a sua chegada, você já pode trabalhar essas 40 horas quinzenais, né? Vamos fechar em 20 horas por semana. Então, a pessoa estuda das 9 da manhã às 3:30 da tarde e pode trabalhar das 6 às 10 da noite, né? Legal. É muito comum para essas pessoas arrumar emprego em bares, restaurantes, até mesmo... Em que tipo de trabalho elas podem fazer? O mais comum é bares, restaurante, ou até mesmo o cleaner, né? Que é um faxineiro. Então, as pessoas trabalham em prédios comerciais para arrumar mesa no final de expediente, limpar banheiro. Isso é muito comum. Então, a Austrália é um dos destinos mais procurados para... Por causa disso, inclusive, né? Exatamente. Que facilita o trabalho, né? Você pode trabalhar, estudar ao mesmo tempo e ter um salário que te mantém. Você não usa o seu recurso do Brasil, você pode se manter. O Canadá, até pouco tempo, podia também nesse mesmo formato. Hoje, para você poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é necessário fazer um curso diferente. Precisa fazer um curso técnico, eles chamam de co-op. Então, somente com inglês não é permitido o trabalho, né? Hoje, tem que fazer um outro curso. O mais conhecido mesmo para estudo e trabalho ao mesmo tempo é o destino Austrália. E esse curso exige o quê da pessoa? É um curso do quê? Tem que ter tem que ter um domínio de língua inglesa, né? Mas são cursos de business, né? Que é a administração ou marketing. São cursos que vai agregar realmente. Quer dizer, já entra com a parte técnica aí, né? Que vai além do idioma, né? E facilita muito para arrumar emprego na área também, no próprio Canadá. Bom, a formação do aluno, né, a formação do candidato, da candidata para o intercâmbio, isso conta ponto? Isso deve ser considerado, assim, fortemente considerado na hora de buscar o intercâmbio? Ele é formado em administração, formado em farmácia, os destinos, inclusive, né, para onde a pessoa vai. Se ela tem um planejamento de até mesmo uma imigração para um país, né, para trabalhar na área, isso conta com certeza, porque existem colégios, né, universidades que oferecem esses cursos e eles podem fazer uma colocação profissional desse estudante, né? Então, se ele é um estudante de administração e quer inserir no mercado de trabalho, ele começa fazendo esse curso e a escola garante uma colocação profissional, né? E, obviamente, ela vai depender também do esforço de cada um. Tá. Então, aí vamos pensar, né? A pessoa tem uma formação, não interessa a formação, mas ela está todo mundo indo para a Austrália, mas o caminho dela seria para outro destino, sei lá, para a Irlanda, por exemplo, para a Inglaterra, né? Como evitar esses destinos da moda? Essa pessoa ela tem a vontade de fazer aquilo acontecer, se ela tem um sonho e ela pretende trabalhar naquela área, num determinado país, não é porque aquele país está na moda no momento que vai ser um limitador para ela, né? Eu acho que é uma questão de foco, é uma questão de determinação. Então, pode ir para o Canadá, que é o primeiro destino mais procurado por brasileiros, que ela vai ter o espaço dela se ela fizer. É que eu só fico preocupado se a pessoa realmente vai conseguir atingir o objetivo dela, né? Porque ela tá assim, vai para a Austrália, mas a área dela é mais ligada à área de farmácia. Aí seria ideal que ela fizesse um curso de inglês na Inglaterra, por exemplo, né? Sim. Os países eles anunciam frequentemente uma lista de profissões em demanda, né? Então a pessoa pode também fugir dessa questão de um destino popular, né, no momento, mas seguir exatamente a área que aquele país tem de demanda para a profissão. Com relação à acessibilidade, né, pessoas cadeirantes e pessoas com outras dificuldades de locomoção, em geral, como é que fica para essas pessoas? Assim, já existe
um roteiro, dá para fazer um intercâmbio também? Sim, sim. A gente está falando de país de primeiro mundo, né? Se a gente for listar Estados Unidos, Canadá e Austrália, a gente está listando um país de primeiro mundo que tem uma acessibilidade completa, né, para deficientes físicos, auditivos, visuais. Então, na verdade, não é o limitador. As pessoas elas podem fazer isso, com certeza. Você tem visto isso ou não? A gente já teve casos exatamente de estudante. E a escola, obviamente, a gente prepara a escola, a gente informa isso para ver se eles vão conseguir oferecer essa estrutura, mas ocorre sim, a gente já teve casos. Legal. Você conseguiu já acompanhar casos das pessoas que vão e depois voltam, e como é que isso muda na carreira delas? Que tipo de valor que isso agrega para elas? Porque você acaba desenvolvendo uma certa amizade, eu acho, né? Com certeza. A gente tem casos de sucesso, né? A gente tem... Você consegue acompanhar isso depois, sim, né? sem dúvida. A gente tem pessoas, inclusive, que trabalham hoje na empresa no Brasil, que são funcionários, que são estudantes que foram para realizar o intercâmbio através da nossa empresa, voltaram e hoje trabalham com a gente, né? E não só nesse formato, temos casos de sucesso de pessoas que estão em multinacionais e, obviamente, conversando com elas, a gente sabe que o intercâmbio foi um fator decisivo para a pessoa estar hoje nessa área de trabalho. Assim, né? É aquilo que você falou no começo, né? A pessoa ganha essa autoconfiança e ela consegue depois vencer obstáculos, inclusive, de maneira mais fácil aqui, né? Sim. Fica mais fácil. Aquilo que parecia uma coisa intransponível, ou às vezes até um problema no trabalho, né? Bom, ela já passou por tanta coisa lá fora que aquela questão interna na empresa aqui vai ser mais fácil. Sem dúvida nenhuma. Rafael, então é isso. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Acho que foi... Não dá para esgotar o assunto, né? Porque tem muita coisa para falar. É um mundo a ser explorado. É, isso aí. Mas, enfim, valeu. Acho que foi muito legal. Eu agradeço. Foi um prazer. Os Jovens Empreendedores fica por aqui, mas você continua conosco pelas redes sociais. A TV São Jesus está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Dá uma passada lá e curta as novidades. Até o próximo programa. Tchau.